Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora a terceira edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o país. E por aqui você tem informação importante, aqui você tem os dados do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, o que aconteceu desde os últimos relatórios, os levantamentos, andamento de safra. Mas antes de começar nesse assunto, eu vou falar um pouco a respeito do dólar, porque o dólar comercial no Brasil cede acompanhando o que acontece no cenário internacional e mesmo a despeito da taxa Selic, taxa básica brasileira de juros, que foi reduzida pelo Comitê de Política Monetária Nacional e que normalmente poderia trazer uma situação de saída de divisas, ainda assim o dólar permanece perdendo força sem atuação do Banco Central. O Banco Central brasileiro não atua neste cenário do câmbio desde o último dia 13 de dezembro, quase um mês. Vamos ver então como é que vem a moeda norte-americana. Vinha perdendo, continua perdendo, vem com queda de 0,5%, já fechada a R$ 3,17, mais 6. O dólar hoje chegou a ser negociado no Brasil a R$ 3,15. Bom, por aqui eu começo então agora o cenário do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano e eu vou falar a respeito do milho. Em relação ao milho dos Estados Unidos, houve uma ligeira redução. Em relação ao Brasil, nenhuma. Os norte-americanos mantiveram a sua postura em relação à produção brasileira em 86 milhões e 500 mil toneladas e também a sua exportação em 28 milhões de toneladas. Vamos aos dados, então, aos números em relação ao Brasil. Produção brasileira de milho, temporada 15-16, teve produção de 67 milhões de toneladas, foi quebrada. As demais colunas, elas mostram o que aconteceu com os relatórios do departamento desde setembro. Em setembro, previu para a temporada 16-17, 82 milhões e 500 mil toneladas. Em outubro, subiu para 83 milhões e meio. Em novembro, manteve os 83 milhões e 500 mil toneladas. Em dezembro, subiu forte, 3 milhões para 86 milhões e 500 mil toneladas. E agora, em janeiro, mantém os 86 milhões e 500 mil toneladas sem alteração. Sem alteração também para o cenário de exportação de milho no Brasil. Observem os dados, temos aqui os dados em relação à exportação. 15-16 foi uma temporada difícil, 16 milhões de toneladas. Entre setembro e janeiro agora, veja o que acontece com a temporada 16-17 na visão dos americanos. Em setembro, eram 24 milhões e 500 mil toneladas de expectativa de exportação. Em outubro, subiu para 25 milhões e 500 mil. Manteve esse dado em novembro. Em dezembro, subiu para 28 milhões de toneladas, número mantido agora no mês de janeiro. São os dados relacionados a milho. Nesta sexta-feira você tem todos os destaques na segunda edição do Agricultura BR, cenários para o internacional do milho e também norte-americano para o milho. Porque agora eu quero falar de soja. Primeiro eu vou começar por onde não teve alteração. O terceiro maior produtor do mundo de soja, o terceiro maior exportador também, a Argentina, sem alteração na visão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Observe aqui então os dados comigo. Temporada 14-15, os argentinos produziram 61 milhões e 400 mil toneladas, 15-16, 56 milhões e 800 mil. Em dezembro, o departamento previu 57 milhões para 16-17 e agora em janeiro, para a temporada 16-17, mantém em 57 milhões de toneladas. De certo modo, frustra um pouco o mercado, porque várias instituições têm dito e mostrado, principalmente na Argentina, que há quebra, há uma redução na expectativa de produção. A maior parte não aponta nem 56 milhões de toneladas para aquele país. Vamos ver as exportações argentinas também sem alteração. Observem os dados, na 14-15 exportaram 10 milhões e 570 mil, temporada 15-16 exportou 9 milhões e 920 mil. Em novembro, para a temporada 16-17, era estimado 9 milhões e 250 mil toneladas de embarques. Em dezembro, para a nova temporada, estimou 9 milhões e agora em janeiro prevê ainda 9 milhões de toneladas. Está aí a situação das exportações da Argentina, sem alteração. Agora, onde houve alteração, inclusive surpresa, é em relação à soja dos Estados Unidos. A soja dos Estados Unidos teve sim alteração e essa alteração surpreende de certo modo o mercado, porque muitos operadores acreditavam que os norte-americanos poderiam ter números apresentados nesta quinta-feira na ordem de 119 milhões de toneladas para a produção de soja na temporada 16-17. Um ligeiro aumento aí de 300 mil toneladas frente ao que foi apresentado em dezembro. Entretanto, o Departamento de Agricultura americano reduziu a sua previsão de produção na safra atual.
Veja os dados então comigo, você acompanha agora o que acontece com os números em relação aos Estados Unidos para a sua produção de soja. É o destaque de agora, você acompanha comigo então no Agricultura BR, gráfico com a produção norte-americana. Em agosto, aqui todas as colunas são a temporada 16-17. Por que nós colocamos isso? Porque houve muita correção nessa temporada 16-17 nos Estados Unidos. Em agosto, era prevista 110 milhões e 500 mil toneladas a serem produzidas nos Estados Unidos. Em setembro, previu 114 milhões 330 mil toneladas. Em outubro, essa projeção subiu para 116 milhões 180 mil toneladas de soja. Em dezembro, era mantida em 118 milhões 690 mil toneladas, depois de ter subido já em novembro para esse número. E agora, em janeiro, a expectativa é que houvesse uma alta. Essa alta era para chegar ali na marca de 119 milhões de toneladas. Entretanto, como você pode ver, alcançou 117 milhões 210 mil toneladas a expectativa de produção de soja lá nos Estados Unidos. Portanto, redução para a produção norte-americana se comparado àquilo que vinha sendo mostrado até dezembro. Essa é a primeira vez aí, desde agosto para a temporada 2016-2017 que há uma redução para os números de produção de soja na temporada 2016-2017 dos Estados Unidos. A gente continua falando dos norte-americanos, temos alguns dados ainda para ver, porque se nas exportações não houve alteração, a expectativa de exportar soja dos Estados Unidos é a mesma. Em relação aos estoques, sim, tivemos mudanças em relação aos estoques norte-americanos, que realmente cumpriu aquilo que se esperava, que o mercado esperava, uma redução, já que já desde dezembro se aguardava que eles pudessem vir abaixo. Vamos ver os dados então? Temos aqui os dados de estoque dos Estados Unidos, temos aqui o que acontece sempre com a temporada 16-17. Em setembro, estimada em 9 milhões 950 mil toneladas de soja estocadas nos Estados Unidos. Em outubro, a estimativa vinha para 10 milhões 740 mil toneladas de soja em estoque para os norte-americanos. Em novembro, 13 milhões e 80 mil toneladas chegou a estimativa de estoque nos Estados Unidos. Em dezembro, esse número foi mantido. E agora, em janeiro, reduz para 11 milhões 440 mil toneladas de soja estocadas para os norte-americanos. Esse é o número que mostra a redução. Ainda não chega a devolver os dados que nós tínhamos em setembro e outubro em relação aos estoques dos Estados Unidos. É uma redução importante, são quase 2 milhões de toneladas a menos estocadas naquele país, mas, por outro lado, é mais que o dobro daquilo que tinha em estoque no final da temporada 2015 e 2016. Os estoques de passagem norte-americanos, na temporada passada, eles alcançavam pouco mais de 5 milhões e 260 mil toneladas. Portanto, alterações para a soja nos Estados Unidos ficam dessa maneira: redução na expectativa de produção, agora estimada em 117 milhões 210 mil toneladas, e redução também para os estoques norte-americanos. Estoques norte-americanos agora pouco acima de 11 milhões e 400 mil toneladas, foi aonde tivemos alteração. Não tivemos alteração nas exportações. A expectativa de exportação dos Estados Unidos permanece a mesma. Vamos rever os dados, então, já atualizados com o relatório de oferta e demanda apresentado nesta quinta-feira, 12 de janeiro. Na temporada 15-16, os norte-americanos, de acordo com o Departamento de Agricultura daquele país, exportou 11 milhões 690 mil toneladas de soja. As demais colunas, elas se referem à temporada 2016-2017. Em setembro, a previsão era de exportação de 54 milhões e 20 mil toneladas. Em outubro, a temporada 16-17 foi estimada com exportação de 55 milhões e 110 mil toneladas. Subiu mais de 1 milhão de toneladas entre setembro e outubro na expectativa de exportação. Em novembro, voltou a subir, veio para 55 milhões 790 mil toneladas de soja. E agora, em dezembro, tivemos a repetição desse número. Em janeiro, os norte-americanos confirmam que vão realmente exportar, levar ao mercado internacional 55 milhões 790 mil toneladas da oleaginosa.
Agora, o que todo mundo está esperando realmente é em relação ao Brasil. O que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe em relação à produção brasileira. Eu lembro que as últimas edições do Agricultura BR, nós trouxemos aqui o levantamento, desde o dia 5 até o dia 11, nós tivemos 5 levantamentos a respeito da safra de soja brasileira, sendo que 2 são de estatais brasileiras, a Conab e o IBGE. O número do IBGE vinha trazendo 103.770.000 toneladas, foi apresentado na última terça-feira. É o dado mais importante em relação à safra nacional. Para o relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, os operadores acreditavam que não chegaria a 104 milhões de toneladas, que ficaria ainda na casa de 103 milhões de toneladas a produção brasileira de soja, estimada pelos norte-americanos. Entretanto, os dados apresentados na tarde desta quinta-feira, no relatório de oferta e demanda, dão conta de uma produção de soja no Brasil na ordem de 104 milhões de toneladas, ampliação de 2 milhões de toneladas frente àquilo que foi apresentado em dezembro de 2016. Vamos aos dados então, vamos aos números, o que vem acontecendo com o Brasil na visão dos norte-americanos. Aqui nós temos as 2 últimas temporadas e o último relatório. Temporada 14-15, Brasil, na visão do Departamento de Agricultura americano, produziu 97 milhões e 200 mil toneladas da oleaginosa. Na temporada 15-16, foram 96 milhões e 500 mil toneladas da oleaginosa. Na produção brasileira, para os relatórios da temporada 2016-2017, os norte-americanos vêm aplicando o dado de 102 milhões de toneladas até dezembro. E agora, em janeiro, sobe. Esse era o dado mais esperado. Subiu de 102 milhões para 104 milhões de toneladas a expectativa de produção de soja no Brasil. Forte aumento para esse dado. Em relação à produção, subiu 2 milhões de toneladas, portanto, esse é o novo número da safra brasileira, muito próximo, em linha com aquilo que a Conab apresentou na última terça-feira. As exportações brasileiras de soja tiveram um forte aumento na visão do Departamento de Agricultura norte-americano para a previsão nesta safra 2016-2017. Vamos rever os números aqui, pode jogar na tela. Nós temos aqui exportação em relação ao Brasil da oleaginosa. Vamos ver se a gente já tem esses dados, os números relacionados ao país. Brasil, que agora chega a 59 milhões de toneladas, pouco mais de 59 milhões de toneladas da oleaginosa. Subiu e subiu bastante os dados de exportação aqui do país. Daqui a pouco a gente continua vendo o que acontece com os dados brasileiros, mas o que aconteceu de mais importante foi realmente um aumento na produção brasileira de 102 milhões para 104 milhões de toneladas e também as exportações, que agora, na visão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, sobe para 59 milhões e 700 mil toneladas da oleaginosa. Se nós tivermos soja, o que está acontecendo com a soja em Chicago, nós vamos pedir aqui para a nossa produção, se é possível, mostrar. Temos aqui, então, soja em Chicago, alta para as posições negociadas com soja na Bolsa norte-americana. Soja norte-americana em posição de janeiro com alta de 2,89% a 10 dólares e 32 centos o bushel. Março, 10 dólares e 40 centes, elevação de 2,84%. Maio, 10 dólares e 49 centes por bushel, alta de 2,79%, enquanto que julho, 10 dólares e 55 centes por bushel, com elevação de 2,67%. É a situação que nós temos em relação à soja na Bolsa de Chicago. Números importantes apresentados hoje, esses números trouxeram soja lá nos Estados Unidos para 117 milhões e 210 mil toneladas, um estoque na marca de 11 milhões e 400 mil toneladas, o que significa redução para a produção e também estoques norte-americanos. Na situação internacional também houve ligeira redução para a expectativa de produção de soja internacional. Aqui no Brasil, mais uma vez, eu lembro, sobe 2 milhões de toneladas, vai para 104 milhões e as exportações agora estimadas em quase 60 milhões de toneladas de soja. Mais destaques a respeito desse relatório de oferta e demanda, você vê nas próximas edições do Agricultura BR, nesta sexta-feira, com todos os dados, os índices para soja, milho e trigo. Porque você já sabe, este é a Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até amanhã.